Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão desta Câmara Criminal no dia de hoje, 9 de maio de 2024, precisamente às 8 horas e 11 minutos, oportunidade na qual julgaremos 22 feitos, além dos 71 já finalizados segunda-feira, dia 6 de maio, isto em julgamento virtual. Peço desculpas pelos atrasos, mas houve necessidade sim. Nós estamos fechando alguns votos e daí porque esse pequeno retardamento. Cumprimento inicialmente Bardô Glauber Rego, o Dr. Ricardo Tinoco, integrantes dessa sentada no dia de hoje, e a doutora Naide Pinheiro, terceira Procuradora de Justiça, com assento como representante do Ministério Público. De igual forma, cumprimento os causídicos presentes e aqueles por videoconferência, na pessoa do doutor advogado Giovanni Galvão. Estendo meus cumprimentos à doutora Ícara Lídia Fernandes Marques, servidora lotada do Departamento de Recursos Humanos, Divisão de Legislação, Direitos e Deveres do Recursos Humanos deste Tribunal, em nome de quem cumprimento todos os demais serventuários, terceirizados e colaboradores, e em particular os militares aqui presentes que estão a garantir nossa segurança, o subtenente Torres e o sargento R. Júnior. Ordem administrativa, leitura, discussão e aprovação da ata anterior. Eu aprovo de Bardô Glauber. Doutor Ricardo Tinoco. Aprovo, presidente. Expediente, senhora Ana Cláudia. Excelência. Pois não. Natal, 8 de maio de 2024, referência ao ofício 31 de 2024, a doutora Maria Clara Dias Rego, agradecendo lisonjeada a moção de congratulações a ela prestada no último dia 2 do corrente mês. Somente. Pois não, Ana Cláudia, muito obrigado. Indicações e proposições. A presidência não tem, só aquela costumais lembrança que faz aos senhores advogados, que mesmo estando de paletó, busquem suas becas, né? Não que nós não tenhamos aqui, nós disponibilizamos sim, até por uma questão de higiene pessoal, é porque você tem a sua beca, e mesmo estando em trabalho remoto, que avistam exatamente em razão da importância do cargo de cada um dos senhores advogados. Mas é uma mera recomendação. Até porque nós já tivemos casos de alguns advogados que querem fazer sustentação de manga de camisa, outros de paletó e sem gravata. Até sem paletó a gente aceita. Então, mas a beca é... Na hora que nós somos obrigados a vestir a toga, os senhores advogados, o Ministério Público, são obrigados a vestir as suas respectivas vestimentas salares. Não tenho nenhuma outra proposição ou proposta. Passa a palavra de Bardô Glauber Rego. Sem proposições, presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Também não tenho, senhor presidente. Doutora Naide Pinheiro, alguma... Proposições, excelência. Pois não, excelência. Conferência e assinatura de acórdãos. Nós temos esse, né? É proclamação. Bardô Glauber, acórdão. Doutor Ricardo Tinoco. Não tenho, senhor presidente. Também não. Então, abra a ordem jurisdicional e deveremos julgar os feitos com pedido de sustentações orais e demais processos apresentados em mesa na ordem regimental. Ok. Vamos prosseguir fazendo a proclamação dos 6 feitos que se referem à Operação EPA, que estavam pendentes de uma diligência já cumprida, distribuí com os eminentes colegas, mas eu resumi o seguinte pensamento: retomando os julgamentos relativos aos processos da Operação EPA, suspenso para possibilitar o oferecimento do NPP. Senhor presidente, pela ordem, esses processos eles foram ao Ministério Público Sim. Com relação à NPP. possibilidade de ser ofertado o acordo de não persecução penal. Sim. Eu tive dando uma lida na manifestação do Ministério Público, especificamente de Sua Excelência, a Procuradora-Geral, e a manifestação
ela traz ainda a divergência de posicionamento, que não tem ainda consolidada a tese da repercussão geral, e que, na visão da procuradora, não seria o acordo suficiente para sancionar aí aquilo que foi praticado de 2009 a 2011, de lá o intervalo, na Câmara Municipal de Natal. Eu estive vendo aqui, na repercussão geral, o processo estava com vistas ao ministro André Mendonça, que liberou o seu voto vista e está pautado aqui para o dia 15 de maio. Eu estive imaginando, porque essa questão está ainda em aberto, inclusive a possibilidade de se avançar quando a fundamentação para não ofertar o acordo ela não for adequada. O Judiciário vai poder impor ao Ministério Público que ofereça. Então essas questões me parece que estão ainda em aberto nessa repercussão geral. Eu estive imaginando se não seria interessante aguardar dia 15, hoje é dia 9 de maio. Desembargador Galvin, permita, eu acredito que não, devemos aguardar. Porque, independentemente do resultado, cabe ao Ministério Público analisar. Essa é a questão. Propor, não. Independentemente do resultado do julgamento supremo, do STF, essa é a questão. Então, eu acho, me permita. Não, só concluir, senhor presidente. Por quê? Por que eu insisto? Porque no meu voto, eu trago essa possibilidade de, que inclusive divergindo de Vossa Excelência, de que fosse encaminhado ao Ministério Público para que lá analisada a possibilidade de se ofertar o acordo. E aí retorna, e a fundamentação que é apresentada, na minha visão, ela não traz critérios objetivos, que entendo seriam eles a razão da igualdade, da isonomia, que deve ser definida no tratamento aos acusados e possíveis beneficiados de um acordo de não persecução penal, deva se dar. Então, se está em repercussão geral e a minha posição, ela, em tese, pode ser albergada nesse julgamento, e tem tão somente aqui, estou verificando, 6 dias para que isso aconteça, eu não sei se seria desarrazoado aguardar, senhor presidente. Se não, se for o caso, o julgamento ele não está ainda concluído, né? Eu posso pedir vista, não é isso? Não, eu estou indo no julgamento. Estou fazendo a proclamação, o julgamento está concluído. Não, ele não foi proclamado ainda. Estou fazendo agora, excelência. Então, mas a proclamação não é quem encerra o julgamento? Vossa Excelência me permite, sem querer debater com Vossa Excelência, a base de... Não fique chateado, não. Não, aqui de jeito só nenhum. gente a base construir... de recusa da doutora procuradora é a maior reprovabilidade das condutas. Eu li isso e aí. Corrupção sistemática. E ela diz no final, mantenha a recusa, que já foi feita, ela está mantendo a recusa de novo, de oferta do acordo não persecucional, com fundamento na impossibilidade tal. Então não tem por que nós insistirmos. A parte, porventura, que se julgar prejudicada após a proclamação, recorra. Mas nós não podemos aguardar... A questão é o meu voto, senhor presidente. O voto de Vossa Excelência foi atendido, eu encaminhei para a Procuradoria e ela renovou a recusa. Não tem mais o que se discutir. Nós não podemos obrigar, independentemente da decisão da repercussão, como foi julgada. Não, procuradora... eu não vou. Estou só argumentando. Eu não vou entrar no embate, eu estou dizendo, a minha posição eu firmei. Assim, e entendo que não há ainda a proclamação está para ser feita. Então, se não tem a proclamação, o julgamento não está encerrado. E eu enxergando que tem essa possibilidade de se definir a questão, inclusive me convencer do contrário, Vossa Excelência não concordando em aguardar o julgamento aqui, que está incluído no calendário de julgamento pelo presidente, data de julgamento, 15 de maio de 2024. Então, próxima semana. Eu peço vista. Se Vossa Excelência
entender que não é permitido. Nessas alturas, Vossa Excelência pediu vista ao suspendo de julgamento, agora tem uma razão, né, de encerrar o julgamento, exatamente em razão do pedido de Vossa Excelência. Doutor Ricardo Tinoco? Eu não vejo razão, sinceramente. Eu só gostaria, senhor presidente, de entender o pedido que se faz agora é de vista. É, de um pedido de proclamação, vista, é até estranho, né? Não é de proclamação. O julgamento ele não está concluído, senhor presidente. Já O está julgamento concluído, Excelência. Eu estou só fazendo o que Vossa Excelência pediu, foi encaminhado à Procuradoria, a Procuradoria se manifestou, quer dizer, encerrou, nós não temos mais que discutir. Se ela tivesse proposto diferente, nós iríamos reabrir para examinar os votos. O encerramento do julgamento, ele acontece quando? O processo foi à Procuradoria em diligência, não é isso? Foi cumprida. A diligência retornou com a manifestação da Procuradora. Agora, para a conclusão do julgamento, tem a proclamação. Antes da proclamação, eu entendo que essa questão, na minha visão, pedindo venha a entendimento de Vossa Excelência, não sei a posição do doutor Ricardo, mas a conclusão do julgamento da repercussão geral, que está agendado aqui na página do STF para o dia 15 de maio, próxima semana, pode definir, inclusive me convencer do contrário e retirar do meu voto essa questão do NPP. É isso que eu estou dizendo, somente. Pois não, doutor Ricardo? Bom, realmente, do ponto de vista formal, o julgamento não está concluído porque não houve a proclamação do acordo. Agora, o que eu trago, Eduardo Globo, apenas para fins de elucidação, o nosso objetivo aqui é o melhor, todos nós estamos movidos por esse objetivo, é colocar essa seguinte questão. Eu vou tentar dizer de uma maneira mais objetiva, clara, sem nenhuma, ou tentando não trazer nenhuma dificuldade interpretativa. Como os três membros que compõem na atualidade o órgão fracionário já lançaram seus votos, o voto do Vossa Excelência foi lançado. Isso. Então, o Vossa Excelência está pedindo vista mesmo com o seu voto lançado. Ricardo, meu voto está lançado aqui em todos os processos que estão pautados para essa sessão. Em todos eles, até que haja a proclamação, eu posso modificar o meu voto. Claro, pode, sem isso dúvida. Que eu estou dizendo. É pedindo vista com a possibilidade de alterar o voto. E a única não, posso mudar em todas as outras questões. Mas, em específico, neste caso concreto, eu estou dizendo que estou aguardando aqui que se firme a tese no STF, que está agendada aqui para o dia 15 de maio. E estou dizendo que posso mudar, inclusive retirar do meu voto essa questão. Claro. Formalmente, presidente, eu penso que o julgamento realmente não se concluiu em razão da ausência de proclamação. Portanto, eu vou aderir aí ao pedido de vista, né? Vossa Excelência me parece que também com o pedido de vista. Pedido de vista. Eu acho desnecessário, mas acompanharia a decisão da Câmara. Não, perfeitamente. Eu também, com a devida vênia do Eduardo Globo. Eu acho que, para mim, como dizia o doutor Kennedy, está consumado este e oeste, a matéria. Mas, eu quero também dizer a Vossa Excelência que eu também não vejo assim, uma justificativa mais plausível para o pedido de vista. Creio que não é tão comum. Mas, de fato, como formalmente não se concluiu, eu, assim como Vossa Excelência, aderirá à pretensão de vista do Eduardo Globo. Então, eu estou anuindo. E me comprometo, senhor presidente, já que o ministro André Mendonça liberou o seu voto e o que se espera é que haja a conclusão do julgamento, se eventualmente um outro ministro pedir vistas, isso não fará com que eu permaneça com o processo em gabinete. A minha expectativa é de que esse julgamento ele seja encerrado. Inclusive, em conversas com o Ministério Público, essa angústia também está lá sendo compartilhada, né, por conta dessa expectativa que se tem de se firmar uma posição no Supremo. Em que momento é possível se firmar o acordo de não persecução penal, critérios, o judiciário vai poder interferir, não vai? Então, essas questões que estão ainda em aberto, eu mais uma vez, pedindo aí a compreensão dos pares, eu quero aguardar e espero que seja resolvido aí na próxima semana, que está aqui agendado 15 de maio, eu não sei se é uma sessão
aberta virtual ou se é uma sessão presencial, mas aqui está incluído no julgamento pelo presidente, data de julgamento, 15 de maio de 2024. Está na página aí, é o HC 185913. Obrigado, senhor presidente. Pois não, senhor. Então, antes de fazer a proclamação dos feitos em pauta em 1 a 6, o desembargador Glauber, com a argumentativa própria à espécie e relacionada ao NPP, antecipou seu pedido de vistas aos autos, no que concordou o eminente vogal. Assim sendo, não farei a proclamação, como já proposta, encaminhada, deixando para a próxima sessão. Ok? Não, eu constei. Perfeito. Isso, só isso. Eu quero dizer, Vossa Excelência, só para esclarecer, me permita, de uma forma muito natural e muito, digamos assim, cordata, dizer que eu também não, na essência, eu também não concordo com a posse. Veja bem. Não, eu vou deixar muito claro. Eu estou dizendo que é possível o pedido de vista, embora de minha parte, na hipótese vertente, eu também não o faria, igualmente a Vossa Excelência. Então não se trata de concordar, se trata de admitir. É porque o pedido de vista é unilateral. Pois não. É porque eu entendo que o pedido de vista é unilateral, mas respeito. Perfeito. Eu também entendo que, a priori, não se daria, não seria necessário o pedido de vista. Muito até agradeço aí. Mas eu entendo que o pedido de vista é unilateral e, como tal, eu não posso interferir. Apenas isso. Eu gostaria que não constasse na ata com a anuência de Vossa Excelência, não é isso? É porque, de fato, eu penso que o pedido de vista é unilateral. Mas veja bem, aqui é um pedido de vista atípico, não é do processo normal. Aqui o julgamento está encerrado. Não, senhor presidente. Eu só ia fazer a proclamação. Não, é como eu entendo. Não é encerrado. Porque encerrado aí não seria possível. Aqui já há concordância, inclusive de Vossa Excelência, que o julgamento ele é encerrado com a proclamação. E a proclamação está para acontecer. Até o momento da proclamação é possível, inclusive, mudar o voto. Essa é a solução. E aí, como disse doutor Ricardo, Vossa Excelência também, é unilateral o pedido de vista. Eu não preciso da anuência dos pares. É regimental. Até a proclamação é possível que qualquer um dos julgadores peça vista. E eu estou, inclusive, sem a necessidade, mas estou justificando que tem um julgamento. Em uma matéria, no meu voto, um dos capítulos lá é essa questão do ANPP. E eu quero, em definitivo, resolver. Somente isso. Ok. Sem discutir, uma matéria que já foi enfrentada e reenfrentada, mas Vossa Excelência tem suas razões, eu aplaudo, mesmo divergindo. Bom, então vamos dar seguimento ao julgamento. Então não consta na ata que houve a concordância do doutor Ricardo Tinoco. Pedido de vista. Deu vista, ok? Vamos ser resumidos. Pois não. Em continuidade, o 13 da pauta da relatoria do desembargador Glauber Rego é um habeas corpus 080 50 27 59 2024. Impetrante Giovanni Galvão Maia de Moraes, paciente François Paulino Pessoa Rocha. Tem mesmo, Excelência? O doutor Giovanni dispõe de até 10 minutos, Excelência. Bom dia, Excelências. Gostaria de saudá-los na pessoa do desembargador relator, o relator Dr. Glauber Rego. E, como fala o Dr. Saraiva Sobrinho, primeiro eu tenho que situar Vossas Excelências no tempo e no espaço. Trata-se de habeas corpus com pedido de trancamento da ação penal. Foi suscitada em série de resposta à acusação uma tese preliminar de absolvição sumária pelo estado de necessidade. Dr. Ricardo Tinoco, professor de Teoria Geral do Processo, sabe que na parte de hermenêutica existe
grande possibilidade de se reconhecer por interpretação o caso concreto. E, no caso concreto, trata-se de um Uber que foi deixar um passageiro em uma comunidade aqui da nossa cidade, do Paço da Pátria, e um assaltante com uma pistola, ele teria apontado para entrar nesse carro com essa pistola e forçou ele a dirigir. Um menor que também foi buscado depois, ele confirma que aconteceu isso, que a arma estava empunhada atrás das costas do motorista. E poucos metros depois, depois de haver um assalto de um motociclista, a polícia abordou eles e foram todos presos. E houve o procedimento, né? Foi iniciado aí o APF, verificando tudo isso. Na versão do menor, ele confirma que foi apontada essa arma para esse motorista. Na manifestação, em sede de resposta à acusação do Corréu, também é confirmado. E seguiu-se esse processo para essa avaliação do juiz. O juiz ele soltou o cliente dizendo que não haveriam fortes indícios de autoria relacionados a ele e ressaltou a plausibilidade da sua versão. Estamos aqui a debater uma tese de absolvição sumária e o preenchimento dos requisitos. O juiz, ao indeferir essa tese de absolvição sumária, ele não enfrentou que existia ali um perigo atual, que seria essa arma de fogo atrás do motorista, um direito ameaçado que seria o seu patrimônio e a sua vida, que seria o seu carro e a sua vida, e uma causação voluntária de perigo, que não foi proporcionada pelo paciente, ou seja, ausente qualquer conduta voluntária do paciente para que colaborasse com o acontecimento do fato. Então, houve manifestação do juiz ressaltando essa parte de que não haveria toda essa questão da autoria bem delineada, da plausibilidade da versão dele. Isso aí foi um dos motivos da soltura. Ele ressaltou também nas informações prestadas que até o momento não parecia prudente manter-se o acusado preso, encarcerado, quando os elementos probatórios da sua autoria são ainda muito precários. Então, excelências, foi a douta Procuradoria também para parecer de estilo e foi considerado que haveria dilação probatória nesse sentido e etc. A defesa entende que não, juntou a argumentativa no sentido jurisprudencial de que há nulidade processual quando não são enfrentados esses argumentos, juntou a jurisprudência também no sentido de que toda decisão ela deve ser fundamentada à luz do que diz a Constituição em seu artigo 93, inciso 9, fundamentando realmente do porquê que não são preenchidos esses requisitos. Então, excelência, trazendo simploriamente a esta Egrégia Câmara, a defesa lhe requer a concessão da ordem para o trancamento da ação penal por ter havido preenchido todos esses requisitos que foram elencados, mesmo que não tenha havido essa discussão a contento por parte do magistrado. É pela ordem aqui. Senhor presidente, em resumo, a questão me parece simples. O que a defesa traz é um cenário de dúvida, que foi inclusive reconhecido pelo magistrado para colocar em liberdade o paciente. E o cenário de dúvida, a persecução penal ela deve percorrer o caminho natural, observado contraditório, para ao final se chegar a um resultado de absolução ou condenação. E é isso que traz o Ministério Público na sua opinião e que no meu voto eu estou aqui acompanhando o Ministério Público, senhor presidente, no sentido de conhecer da ordem e denegá-la. É o meu voto em resumo. Doutor Ricardo Tinoco. O relator, senhor presidente. Também acompanho Vossa Excelência e proclamo que a ordem foi conhecida, denegada a unanimidade, com os agradecimentos ao doutor Giovanni Galvão Maia. Obrigado, excelência. Pois não, excelência. Eu quero essa correção aqui, deixa ele para depois. Veja aí. O seguinte será o 3 da pauta também da relatoria do desembargador Glauber Rega, apelação criminal 010-1233, 27/2018, 0115. Apelante Jalilson da Silva Cruz, advogado Vivênio Moura Jacome. Doutor Vivênio, excelência. Está em mesmo, presidente. Doutor Vivênio está nos assistindo remotamente? Sim, excelência. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos, excelência. Obrigado. Excelente senhor presidente da Câmara Criminal, desembargador Saraiva Sobrinho,
Excelentíssimo desembargador Glauber Rego, relator, excelentíssimo doutor juiz convocado, doutor Ricardo Tinoco, representante da Procuradoria de Justiça, colegas advogados, demais servidores da Justiça, representante das Forças de Segurança. Trata-se de apelação criminal, conforme mencionado já por Vossa Excelência, em que o juiz de primeiro grau proferiu sentença acatando o entendimento ministerial, condenando o recorrente em 5 anos e 8 meses de reclusão e 500 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, Excelência. Quando a análise do pleito defensivo, ele não acatou a causa de diminuição de pena pedida, nem a preliminar de nulidade do flagrante, do procedimento policial, nem tampouco a tese de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas. Preliminarmente, iniciaremos tratando da flagrante nulidade do procedimento policial. Vem trazer a esta honrosa Câmara Criminal questão de nulidade processual, assim como fez também em sede de alegações finais em primeiro grau, Excelência. Há uma flagrante e completa ilegalidade do procedimento que gerou este processo, com a apreensão de drogas e a prisão à época do recorrente. Toda a série de ilegalidade do procedimento foi trazida à baila, inclusive em sede de audiência de instrução, pelo próprio agente de Polícia Civil ouvido, que deixou claro que não havia mandado judicial de busca e que o apelante ele não autorizou a entrada do policial na casa. Ouvido em juízo, o agente policial destacado, mencionado em todo o processo, mencionou que, além de não portar o mandado judicial, não foi autorizado a entrar. Ele mesmo falou, ingressou na residência por supostamente ter visto uma droga em cima de uma mesa da casa, quando ele ainda estava do lado de fora. A dinâmica dos fatos leva à conclusão de que só seria possível essa confirmação se os policiais estivessem dentro. Não haveria como visualizar. Não há nenhum elemento comprovando investigação prévia sobre traficância em desfavor do recorrente. Um depoimento sequer não há, de quem quer que seja, de alguém mencionando ter comprado droga, que o apelante negociava, era um traficante. O policial já citado, ele disse que o acusado estava numa mesa com droga juntamente com 2 outras pessoas, na hora que a polícia chegou ao local. Contudo, foi ouvido um outro policial, um policial militar, que disse que a informação era de que o acusado estava no banheiro e não nessa mesa da sala, quando a Polícia Civil chegou à casa dele. Há um desencontro de versões nesses depoimentos policiais. O policial militar citado também deixou claro ter ciência de apenas uma droga ter sido encontrada, maconha. Diz que não tinha nenhuma informação sobre as demais drogas descritas no procedimento. As outras 2 testemunhas de acusação, ouvidas em juízo, Lucas Cauã e Luciano Júlio, foram categóricos em afirmar que estavam na casa do recorrente em razão de neste local funcionar uma oficina e de que teriam ido consertar a bicicleta. Somado a isto, Excelência, eles disseram ainda que não falaram perante a autoridade policial quando da prisão de Jalius, que este vendia droga, que eles, as testemunhas, vendiam droga ou praticavam qualquer ato relacionado ao tráfico para o recorrente. As testemunhas de acusação, acima referidas, há pouco tempo referidas, elas também disseram que a localização que estava na casa quando a polícia adentrou, não mencionando em nenhum momento que estava numa mesa perto da área, nem muito menos que estivesse com droga na mão, juntamente com o réu. Afastaram completamente esta acusação. Restou configurado, devidamente claro, que não havia droga alguma na sala da casa. A pequena quantidade de maconha estava em outro cômodo da casa, sem qualquer possibilidade de visualização pela autoridade policial que estava lá fora da casa. E também restou demonstrado que a droga seria para o uso e não para o tráfico. O procedimento, entende a defesa, que foi tão ilegal que o agente de Polícia Civil informou que após ter ido a essa casa foram para o outro imóvel que as denúncias anônimas em rua diferente diziam que eram supostamente do apelante. Porém, Excelência, o mesmo policial deixou claro em juízo que também nesta outra casa, neste outro imóvel,
não portar mandado judicial de busca e que não foi autorizado a entrar na casa, nesta residência, por ninguém. Não havia sequer qualquer suspeito que existisse droga nesse outro imóvel, nem comprovação alguma de que seria do apelante. O réu não teria como autorizar alguém a entrar numa casa, nesta casa, em outro imóvel, em outra rua, mencionada pela polícia, justamente por não ser o dono nem inquilino. O agente policial civil, indagado sobre a outra casa, ele baseou também em denúncia anônima. Disse que não tinha autorização para ninguém entrar, nem ordem judicial. Não havia comprovação alguma também sobre tráfico de drogas no outro imóvel, nem sequer suspeita. De acordo com o entendimento jurisprudencial firme, a existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática do crime, ela não constitui fundada suspeita e, portanto, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem ordem judicial. Não havia qualquer inquérito ou investigação em aberto sobre suposta conduta de traficância. Neste sentido, restou violado o inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal. Nem mesmo a apreensão da pequena quantidade de droga pode legitimar qualquer ação policial que não seja de acordo com o que consta na Constituição. Em que pese a sentença ter assegurado que há laudo de exame químico toxicológico no ID 8682-6357, este laudo não foi encontrado, página 11 e 12, este laudo não foi encontrado pela defesa em nenhum momento. A jurisprudência pátria é mais do que pacífica para casos exatamente iguais. Inclusive, o STJ tem anulado procedimentos policiais em situações completamente semelhantes à atual. Inclusive, Excelência, a 6ª turma do STJ ressalta que esse entendimento é realmente pacífico, estabelecido no HC 598051, São Paulo. Nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, a prova reconhecidamente ilícita deve ser desentranhada dos autos. Diante disso, Excelência, conforme tudo já exposto, inclusive declarações de policiais civis, policial civil militar, que não portava ordem para entrar, que o réu não autorizou entrar no imóvel, demais testemunhos de acusação que afastaram a versão policial, demais elementos que atestam não existir flagrância alguma, além da jurisprudência pacífica do STJ, do STF, pugna que seja anulado todo o procedimento policial, o ilicitude da prova e o desentranhamento de tais provas dos autos. Em havendo o reconhecimento da ilicitude, desentranhamento das provas dos autos, requer também que seja declarada a nulidade processual, bem como que sejam declarados nulos todos os atos decisórios do respectivo processo, declarando o feito extinto, com a consequência da absolvição de Jalils da Silva Cruz. Alternativamente, em um segundo pleito, caso não seja este primeiro atendido, temos um feito também em que há a ausência de autoria quanto ao tráfico de drogas. A droga apreendida com o então acusado não representa nenhum relacionamento, nenhum elemento relacionado ao tráfico de drogas, mas sim ao uso. A única droga apreendida na residência foi maconha, conforme constatado na audiência de instrução, inclusive com declaração policial. Ele assumiu, o apelante, categoricamente em juízo, ser usuário de drogas. A droga encontrada seria suficiente para o consumo por alguns dias, pois, segundo informou o apelante, ele não queria ficar indo comprar diariamente em locais conhecidos como boca de fumo. Não há em juízo nenhum depoimento ou qualquer flagrante de que a droga seria utilizada para o tráfico. Um único depoimento sequer de alguém que comprava droga ao apelante não existe nos autos. Ou uma imagem, ou uma fotografia, ou um áudio, ou um print, o que quer que seja, não há neste processo. A razão pela qual vem requerer a sua absolvição pelo crime de tráfico de drogas. No caso, pugna também pela ausência, que seja reconhecida a ausência de autoria de que a suposta prática do acusado visava atingir adolescente, porque os então adolescentes, agora maiores, disseram na audiência, foram categóricos, Lucas Cauã e Luciano Júlio, em afirmar que estava na casa do recorrente, pois lá funcionava uma oficina e que teriam ido ajeitar a bicicleta. Disseram que não falaram em nenhum momento durante o procedimento policial que teriam ido a essa casa comprar droga ou vender drogas para o acusado. Pugna também, assim, pela absolvição do réu
do então réu, do apelante, pela a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso 6º da Lei de Drogas. Pugna ainda pela desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/2006, tendo em vista que foi comprovado que a droga seria utilizada para o seu uso, para o seu consumo. Da mesma forma, caso não seja esse pleito atendido, pugna que seja reconhecido o tráfico privilegiado, né? Os autos, os elementos, eles se amoldam, caso entenda por uma condenação, as características do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/2006, inclusive da concordância da Procuradoria de Justiça esse atendimento do tráfico privilegiado, conforme o ID 24.10.29.53 dos autos, em que a Procuradoria, inclusive, ela menciona jurisprudência pacífica de que a existência de inquérito, ações penais em andamento, por si só, não são fundamento idôneo para afastamento da minorante do 33, parágrafo 4º. Nesse sentido, vem requerer, na improvável hipótese de condenação, que seja reconhecido o Instituto do Tráfico Privilegiado com a causa de diminuição de pena, que seja dosada em 2/3, bem como que seja estabelecido o regime aberto como inicial para o cumprimento de sua pena. Termos em que pede deferimento. Senhor presidente, eu chamo a atenção para esse julgamento que tem relação com o processo que Vossa Excelência pediu vista na sessão passada. E é interessante que a posição do STJ, ela tem na 5ª, na 6ª turma, na própria turma, julgamentos que aparentemente divergem. Inclusive, na vice-presidência, eu tenho chamado a atenção para a gente tentar, em caso de admissibilidade, justificar lá um destaque para julgamento repetitivo, de um recurso repetitivo lá no STJ. No caso concreto, senhor presidente, o tráfico de Vossa Excelência era um tráfico interestadual. A quantidade era significativa, 5 quilos. Tinha lá uma condenação no TJ Paraíba. E o meu voto foi no sentido de não aplicar a minorante do tráfico privilegiado. No caso concreto, o paciente tem também, não condenação, mas responde a outros processos. A quantidade de drogas não é significativa, como destacado pela defesa. E eu estou aqui reconhecendo o tráfico privilegiado. Eu fiz esse destaque e acabei atropelando aqui a questão prévia que trouxe a defesa da eventual nulidade. E eu faço aqui uma referência no meu voto de que a abordagem ela aconteceu justamente em cumprimento a um mandado de prisão que tinha em aberto em desfavor do recorrente, na ação penal 10.11.54/48 do ano 2018, de modo que a chegada até a residência do apelante, ela me parece ter justa causa, senhor presidente. E lá chegando, a polícia se deparou com um cenário em que aparentava-se o tráfico de entorpecentes. Então eu rejeito essa alegação de nulidade e acabei já adiantando a parte de fundo aí do recurso, no sentido de que, havendo a pena sido aplicada na origem sem nenhuma circunstância judicial, no mínimo legal, na segunda etapa sem nenhum agravante ou atenuante, e
tendo a minorante do tráfico privilegiado, ela resta, em meu voto, no quantitativo de 1 ano, 10 meses e 20 dias de reclusão, senhor presidente. E ainda presentes os requisitos do artigo 44, parágrafo 2º do CP, eu substituo por 2 restritivas de direito a cargo aí do juízo da Vara de Execuções Penais, senhor presidente. Isto tudo em harmonia com a 2ª Procuradoria de Justiça. É o meu voto. Doutor Ricardo Tinoco. Não divido, senhor presidente. Também acompanho e recurso coincide e provido parcialmente nos termos do voto do relator. Doutor Cláudio, só lembrando... Pela ordem, excelência, a pena final ficou quanto? 1 ano, 10 meses e 20 dias, doutor Vene, substituída por 2 restritivas de direito. Tá, obrigado. Bom dia a todos. Agradecemos a Vossa Excelência. Doutor Cláudio, porque Vossa Excelência fez referência que eu pedi vista, não é? Isso. Apelação criminal 080, apelante Leandro Lira de Araújo, 404, que eu já daria, que eu estou acompanhando nele, acompanhando Vossa Excelência, já daria por julgado. Apelante... exatamente, Leandro Lira de Araújo. Ponto, eu estou acompanhando Vossa Excelência neste caso, viu? O advogado está aí, de qual? Sim, não, mas não cabe mais tentação, eu já estou acompanhando debaixo do Glauber, não é? Doutor Ricardo Tinoco. Também está lançado nesse sentido. Pronto, então já proclamo que o recurso foi conhecido e provido parcialmente, é isso, Badoglau? Isso, exatamente, senhor presidente. Só para definir a pena, para ficar claro aí para a defesa. Pois não. Deixa eu chegar aqui ao final. Ela restou em 6 anos, 8 meses de reclusão a ser cumprida no regime fechado, senhor presidente. Pronto, perfeito. Então a proclamação. Pois senhor não? Presidente? Pois não? Pela ordem, senhor presidente. Eu sei que não é mais cabível a sustentação oral, Vossa Excelência já votou, o desembargador relator votou, mas diante do cenário que é colocado, Excelência, quase que um clamor para que o tribunal, se for possível, como não terminou o julgamento, ainda não foi proclamado no entendimento do tribunal, pudesse rever essa questão, ao menos, do regime inicial do cumprimento de pena. Por mais que exista uma condenação de 1º grau na Paraíba, mas essa condenação de 1º grau, Excelência, ela ainda está pendente de recurso. Então, não haveria nenhum elemento forte o suficiente, e fazendo um paralelo com o que foi julgado anteriormente, agora até o desembargador Glauber fez uma transversalização com esse, que se fosse possível essa reconsideração, ao menos, do regime de cumprimento inicial. A matéria já foi examinada pelo relator, nós estamos acompanhando, acho que não teria outra alternativa, pelo menos momentaneamente, para Vossa Excelência, ok? Então, proclamo que a apelação criminal 080, 48, 29, 71, 222, apelante Leandro Lira de Araújo, advogado doutor Vinícius Campos de França, recurso conhecido e provido parcialmente à unanimidade de voto nos termos do que foi relatado. O seguinte é o número 2 da pauta. Apelação criminal 080, 77, 23, 37, 2023. Apelante Ticiane Matias Meira, advogado doutor Hamilton Gomes Medeiros. Está presente, doutor Hamilton, por favor, excelência. Processo em mesa, Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos. Né? Bom dia a todos. Cumprimento o desembargador Saraiva Sobrinho, presidente dessa Câmara, relator neste processo. Em nome de quem cumprimento também os demais membros da Câmara, doutor desembargador Glauber Rego, doutor Ricardo Tinoco. Cumprimento a representante do Ministério Público. Para mim é sempre uma satisfação estar diante de uma representante do MP, porque fui assessor durante 10 anos. E ainda mais uma procuradora que tem uma profunda admiração na casa. Então, satisfação conhecê-la, doutora Naide. Cumprimento os serventuários da Justiça que fazem isso acontecer, né? Essa sessão acontecer. São os carregadores de piano. Eu sei disso porque fui servidor público também.
Cumprimento os policiais militares e os colegas advogados, sobretudo os criminalistas, porque sou criminalista e sei o quanto é difícil essa carreira. E, sem mais delongas, Excelência, serei breve, porque trata-se de um processo relativamente simples. Porém, eu preciso fazer uma retrospectiva do processo antes de trazer as argumentações. Veja, trata-se de uma acusação do delito de estelionato, em que o Ministério Público imputa à hora recorrente a prática do delito de estelionato em concurso com sua então companheira. E aí ela foi condenada pela prática desse delito. Eram vários os golpes que foram aplicados, sendo que... Eram vários os delitos que foram os golpes que foram aplicados, porém a recorrente, a apelante, foi imputada apenas um deles. De tão emblemático e de tão singela esse caso, de tão singelo que é esse caso, a defesa gostaria de transcrever o que disse a juíza ao proferir a sentença. Veja, trata-se de uma sentença de 5 a 6 laudas, e em apenas um parágrafo foi dito acerca da conduta da hora apelante. Disse a magistrada, e aqui com a devida vênia eu vou fazer a leitura desse parágrafo. Inconteste também a prática de 2 delitos de estelionatos imputados à acusada Ticiane Matias Pereira, e aqui só a correção do sobrenome dela, que é Meira. Eis que, apurado no conjunto probatório, que foi creditado na conta corrente da denunciada, os valores pagos pela vítima Carlos Augusto Ribeiro de Moura, consoante faz prova o depoimento desta, ao afirmar que efetuou o pagamento de R$ 22.000 a título de entrada na compra do imóvel, efetuado através de Pix, cuja chave era em nome de Ticiane Matias Pereira. E aqui mais uma vez corrigindo o nome dela, Ticiane Matias Meira. Além dos comprovantes de transferências constantes das folhas 16 e 17 do ID 92297677, pagamentos estes realizados em 2 parcelas, quais sejam 20 mil e posteriormente R$2.000. Carecendo, e aqui um relevo para esse trecho, carecendo de credibilidade a versão apresentada pela acusada de que Micarla utilizava sua conta corrente porque tinha pendências financeiras na instituição bancária, pois, se fosse verdadeira a alegação, a acusada Micarla não haveria indicado a própria conta para o pagamento de R$10.000 referente ao pagamento efetuado pela vítima Guilherme Rodrigues Lourença na compra de um veículo Gol, ou seja, o outro golpe realizado. O que temos aqui, Excelências, é uma falácia. E eu falo a falácia não no sentido que a gente usa no cotidiano, mas uma falácia no sentido lógico-filosófico. Uma falácia é um artifício argumentativo em que se lança a mão de substâncias argumentativas, artifícios argumentativos, para se tentar dar veracidade a uma assertiva que se sabe ser falsa. E aqui se trata de uma assertiva, de uma falácia de causa. A falácia de causa é aquela que se lança a mão de proposições potencialmente verdadeiras, mas se estabelece uma relação de causa e efeito entre elas, e essa relação é falsa. No presente caso, a magistrada ela lança a mão de proposições. Veja, ela diz, e essas proposições potencialmente são verdadeiras, ela diz, a conta que foi utilizada na prática de um dos golpes, efetivamente era da hora apelante. Efetivamente, o dinheiro recebido em um dos golpes foi recebido na conta da apelante. A outra proposição que ela faz é de que, ora, não posso crer que ela não sabia dessa negociação, porque eu não posso acreditar no que ela falou com relação à justificativa dada pela Corré no uso daquela conta, porque a Corré utilizou a conta em outro golpe. Ou seja, eu não acredito na versão apresentada pela apelante porque não se fez verdadeira, concluindo isso porque posteriormente foi utilizada em outro golpe. Ou seja, a magistrada, ao fazer isso, ela deixa de analisar situações inúmeras que podem ter ocorrido. Ela não analisa, por exemplo, que simplesmente a Corré pode ter solucionado o problema da conta dela e efetivamente ter usado a conta depois. Ela não se utiliza como
potencialmente, situação potencialmente verdadeira, o fato de ela, por exemplo, a Correia, por exemplo, ter pedido o uso da conta e ter dado essa justificativa que a conta estava com problema, mesmo sem a conta estar. Ela não leva em consideração diversas provas que foram carreadas durante o processo, inúmeras testemunhas que foram ouvidas, todas elas afirmando categoricamente que não conheceu a hora apelante, em nenhum momento, nenhuma das tratativas foi feita com ela. Ela não levou em consideração também, excelências, o fato de a conta o aplicativo de conta estar instalado no celular da própria Micarla, ou seja, a Correia sequer estava usando um aparelho com o aplicativo do banco instalado. Então, fechar os olhos para todas essas provas que foram trazidas nos parece muito mais um exercício do que a doutrina norte-americana tem chamada de expedition fishing, ou seja, a pescaria probatória em que a magistrada já convencida se lança a mão de algumas provas que ela possa ter para tentar justificar a sua condenação. Então, veja, para além de não ter avaliado todas as provas que estavam nos autos, ela lança a mão de uma falácia para a sua decisão. O que se tem também, excelência, e aqui já nos encaminhando para o final, é que a apelante não praticou nenhuma das condutas que estão previstas, que são os requisitos do delito de estelionato, qual seja, obtenção de vantagem ilícita, causar prejuízo a outra pessoa, uso de meio ardil ou artimanha e enganar alguém ou levar em erro. Ainda há de se dizer que a única pessoa que pode ter a certeza da prática do delito ou não é a Correia, a que efetivamente confessou que praticou. E ela disse com todas as letras que Ticiane, a hora apelante, não participou das condutas delituosas. E nem isso foi levado em consideração pela magistrada ao proferir a defesa. Então, Vossa Excelência, o que a gente tem aqui é um cenário em que não há a prova, ou melhor, na concepção desse advogado, a prova no sentido contrário, ou seja, a prova da absolvição. Mas aqui, no processo criminal, onde vige um princípio da presunção da inocência, o que nós precisamos para uma absolvição, ou melhor, o que é necessário para uma condenação, é uma prova acima da dúvida razoável. Mas o que a gente traz aqui com todas as letras é que não há prova, não há elementos capazes de induzir a uma condenação. E é por isso, Excelência, que a gente requer, nessa apelação que foi devolvida, a absolvição da recorrente pela ausência de provas no sentido contrário, e termino por aqui, não sem antes desejar uma excelente manhã de trabalhos. Muito obrigado. Agradecemos a Vossa Excelência pela sustentação, postura muito bem posta, bem coordenada. E eu vou, enquanto relator, vou retirar de mesa para um reexame mais acurado da matéria. O Bador Cláudio concorda? Sim, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco, estou retirando de mesa. É uma faculdade que assiste a Vossa Excelência. Exatamente, é unilateral. Eu respeito inteiramente. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Não me cabe concordar ou discordar. Não tirei de... A propósito, senhor presidente, eu tive dando a curiosidade de ver o nosso regimento, o artigo 216. O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por julgador afastado ou substituído. Então, só para ficar bem claro e Perfeito. Resolvido. Mas a minha discussão foi em relação da matéria, mas está... Não, aqui independente de matéria. Até a proclamação, o regimento me assegura e aí... Está ótimo, Excelência. Eu garanto esse direito de Vossa Excelência. Bom, os demais serão julgamentos em blocos. Tem um pedido de vista, pô. Eu não acompanhei, né? Não, mas um que eu pedi, doutor Ricardo. Qual é? É o 17. Pronto, é a apelação criminal 080-6377, 41-2021, apelante apelado Diogo Rodrigues da Silva, apelante apelado Ministério Público, apelada Monique Nunes Santos, relator, advogado doutor Flaviano da Gama, relator doutor Ricardo Tinoco. Após o voto do relator, conhecendo dano parcial provimento aos apelos, sendo acompanhado pelo desembargador Saraiva, pediu visto dos autos, desembargador Cláudio Rega. Em mesa, Excelência? Em mesa, senhor presidente. Pois não, Excelência. Eu adianto que já concordo com o relator com relação à absolvição. A
negar provimento ao recurso do Ministério Público que se insurgiu contra a absolução da apelada Monique Nunes Santos, Moniquele Nunes Santos. Então eu estou acompanhando o relator neste aspecto, senhor presidente, e tenho uma divergência pontual com relação ao apelo do Ministério Público em relação ao apelado Diogo Rodrigues da Silva. Com relação ao apelo de Diogo, eu também acompanho o relator, e com relação ao apelo do Ministério Público em relação a Diogo, eu trago uma divergência pontual, pedindo vênia ao relator. É uma matéria, de certo modo, ainda pouco debatida na doutrina e na jurisprudência, mas que, depois de muita análise, senhor presidente, eu vou tentar resumir aqui o meu voto, que já inseri, é bastante extenso, no sentido de dar provimento ao apelo do Ministério Público, por entender que o apelado Diogo praticou o crime capitulado no artigo 299 do CP, falsidade ideológica. De fato, ele não tinha autorização, e por esta razão não poderia ser condenado pelo 313-A, não é isso, doutor Ricardo? 313-A. No entanto, eu trago em meu voto aqui a posição doutrinária de Luiz Flávio Gomes, Rogério Sanches e também Fernando Galvão, que, em resumo, dizem que o documento virtual, ou seja, ao inserir, ao modificar a relação a ordem cronológica de pessoas que entraram na fila, que tinham uma necessidade de um procedimento médico e que aguardavam ali a realização deste exame, ele modificou um documento público, no caso. Eu peço permissão para fazer a leitura aqui do que disse Rogério Sanches. Inserir dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados é o mesmo que falsificá-los. O banco de dados constitui um documento virtual que pode ser materializado de diversas formas. Está-se diante de um falso ideológico em que o agente funcionário público comete o crime prevalecendo-se do cargo, subsumindo-se a hipótese em tese do artigo 299, seu parágrafo único. Fernando Galvão, por sua vez, diz o seguinte: se o funcionário público não está autorizado a intervir no sistema informatizado ou no banco de dados, ou se quem faz a intervenção não é funcionário público, a inserção de dados falsos, a alteração ou exclusão de dados verdadeiros que estão inseridos em um documento pode caracterizar o crime de falsidade ideológica, artigo 299 do CP. E aí, senhor presidente, eu imagino que essa relação de pessoas que estavam aguardando o atendimento, se ela, a qualquer momento, uma tecla lá no sistema, imprimindo ali, vai gerar um papel, um documento, uma relação que vai constar de um documento físico. E ao inserir, ao modificar essa relação, eu entendo que, de fato,
restou falsificado esse documento virtual. A propósito, no STJ, eu encontrei aqui, mutatis mutandis, no HC 10062, a origem do Estado de São Paulo, uma interpretação que eu vejo se amoldar aqui ao caso concreto. Isso foi, já disse, já identifiquei o processo, disse Sua Excelência o relator que, tanto é que o legislador, ao criar o novo tipo penal, isso aqui é porque é antigo, foi a ministra Laurita Vaz, na 5ª turma, em 25 de maio do ano 2009. Se não estou enganado, esse 313A é de 2010, não estou enganado. Disse Sua Excelência à época que, tanto é que o legislador, ao criar um novo tipo penal previsto no artigo 313A do CP, teve como intuito apenar de forma mais elevada a conduta de inserção de dados falsos em sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, praticada tão somente pelos funcionários autorizados. Deixou de fora do referido tipo penal, portanto, o funcionário não autorizado a cuidar dos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, aplicando-se, assim, a esses o disposto no artigo 299, parágrafo único do CP. Então, me parece bastante apropriado ao caso concreto. E ainda, eu consegui aqui na jurisprudência do TRF, da 3ª região, deixe de identificar aqui, esse mais recente, apelação criminal 8603, diz 43, ano 2014, o relator, o desembargador Fausto Martini de Santos, julgado agora em 8 de março do ano 2024. E lá, aqui foi da ementa, eu consigo extrair que falsidade ideológica, condição de funcionário público, artigo 299, parágrafo único do CP, inserção de dados falsos em sistema de informação. E aí disse Sua Excelência que, sobejamente comprovadas materialidade e autoria delitivas, bem como o elemento subjetivo do tipo penal, restou comprovado que o acusado, em 17 de janeiro de 2003, igualmente de forma consciente e voluntária, na qualidade de funcionário autorizado, alterou por 66 vezes dados corretos nos bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem devida para empresa privada. Diversa, desculpe. Aqui num outro, senhor presidente, na 11ª turma, também no TRF da 3ª região, desembargador Nino Toldo, publicado em 27 de maio de 2020, disse Sua Excelência que apenas pode figurar como sujeito ativo funcionário público que, além de ostentar essa qualidade, é autorizado a acessar, operar por meio de senha ou qualquer outro comando determinado sistema de informatizações da administração pública não aberto a outros funcionários ou ao público em geral. Em se tratando o agente de funcionário público não autorizado, ficará afastada a subsunção dos fatos ao tipo penal previsto no artigo 313-A do CP, podendo se caracterizar nessa hipótese o delito de falsidade ideológica, artigo 299 do CP. Isso aqui me parece também bem adequado. Tem um outro aqui também na 3ª região, TRF da 3ª região, desembargador Fausto de Santos, julgado em 12 de dezembro do ano 2019. Nesta oportunidade, Sua Excelência disse, em se tratando o agente e funcionário público não autorizado, ficará afastado da subsunção dos fatos ao tipo penal do 313-A do CP, podendo se caracterizar, nessa hipótese, o delito de falsidade ideológica, artigo 299 do CP, ou ainda o delito previsto no 313-B do CP, que me parece foi aqui o tipo penal
em que o desembargador relator entendeu está capitulado a conduta do apelado. Pois bem, eu digo o seguinte, senhor presidente, revela-se perfeitamente crível e plausível penalmente que as ilícitas modificações ocorridas no sistema de informações do SUS, como se deram, correspondam ao ilícito de falsidade ideológica, ressaltando-se que o artigo 299 do CP apenas não fora ajustado a nessa nova realidade social, sendo que a conduta descrita no artigo 313b, modificação ou alteração perpetrada pelo funcionário não autorizado no sistema de informações, foi, na realidade, o meio empregado para se atingir a finalidade de se deslocar indevidamente pacientes da fila de espera para a ordem prioritária, trazendo falsas informações em inúmeros procedimentos de alta complexidade, ludibriando ainda o teto de gastos de autorização permitido no município de Parnamirim. Assim, o artigo 313 do CP se exauriu com a aludida finalidade da inserção dos indicados dados falsos no sistema de informação do SUS, já havendo o STJ se manifestado nesta mesma linha de raciocínio, diferenciando-se aquele caso apenas por envolver servidor autorizado para tanto. Aqui no caso em que eu faço referência, houve a absorção do 313A pelo 299, em que pese o 313A tenha uma sanção mais elevada. Aqui no caso concreto foi o ministro Nef Cordeiro, na 6ª turma, e o caso foi julgado em 27 de fevereiro do ano 2018, publicado em 8 de março daquele ano. E diz Sua Excelência que a inserção de dados falsos em sistema informatizado da administração pública, endereço de correio e gabarito de prova supostamente realizado por ele, visou a expedição da Carteira Nacional de Habilitação. Daí se afirmar que o crime previsto no 313A se exauriu na prática daquele previsto no 299, tendo sido mero instrumento para a execução deste. Então aqui, mudando o que tem que ser mudado, me parece também se amoldar o caso concreto. E aí eu trago uma referência aqui a um outro posicionamento do ministro conterrâneo, ministro Ribeiro Dantas, nos autos do agravo em recurso especial 23.301, origem do Estado de Goiás, julgado em 29 de fevereiro agora de 2024, ao reconhecer monocraticamente a aplicação do princípio da consunção do delito previsto no artigo 313A pelo 299. É a mesma situação da anterior. E, portanto, alterar ilicitamente a ordem de preferência de pacientes na fila do SUS, por vezes burlando o teto de gastos autorizados, desprezando outros sim os procedimentos exigíveis e necessários às demandas de saúde de alta complexidade, inclusive se valendo sem autorização alguma das credenciais dos médicos reguladores, caracteriza a falsidade ideológica, sendo o ilícito do 313B mero instrumento para a consecução do agir falso. Por outro lado, o falseamento reiteradamente perpetrado não só atingiu a fé pública, bem jurídico, como produziu efeitos nefastos à administração pública, atingindo o sistema de saúde e a coletividade que dele necessita, gerando impróprio beneficiamento no transpasse à fila do SUS em procedimentos qualificados envolvendo tecnologia de ponta e alto custo, podendo, quiçá, ter ocasionado sequelas ou até mesmo a morte dos pacientes que foram preteridos. No mais, frise-se, a título ilustrativo e de forma a corroborar quão grave e digna de repulsa foi a conduta do apelado, que no âmbito eleitoral o senhor Diogo Rodrigues da Silva teve seu mandato de vereador cassado por acórdão do TRE, confirmado pelo TSE
com trânsito em julgado no dia 28 de agosto do ano 2023. E aí aqui eu trago a ementa do julgado lá na Corte Superior Eleitoral, em que foi relator o ministro Raul Araújo. Eu peço permissão para não ler, senhor presidente. E digo mais, entendendo que Diogo Rodrigues praticou efetivamente o ilícito de falsidade ideológica, eu passo aí a perfazer a dosimetria da pena, que eu concluo ser, em definitivo, 3 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 170 dias multas. Em resumo, senhor presidente, é o meu voto, pedindo vênia ao relator por esta ousada divergência. Doutor Ricardo Tinoco, só lembrando que não é ousado, Vossa Excelência tem um direito, sim, de divergir. Nós que deveremos acolher a divergência ou não, né? Perfeito, com certeza. Senhor presidente, eu procurei realmente me debruçar sobre as razões sempre substanciosas, não é preciso lembrar do cuidado, do zelo com que o desembargador Glauber se pauta todas as vezes em que a ele surge uma fundada dúvida com referência a algum dos pontos, alguma das questões que sediaram o entendimento do relator. Tanto é verdade que, em razão disso, ele nos oferece, eu diria, nos oferta um excelente voto divergente com subsídios doutrinários, jurisprudenciais, que não ficam localizados exclusivamente em sede de tribunais de apelação, que nós chamamos assim, né, os tribunais de justiça, mas que ecoam suas razões para além dessa esfera, desse estamento de jurisdição, e alcançam o âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de modo que realmente esse voto divergente traz novos subsídios para que eu os coloque em cotejo, em comparação com aquilo que a um primeiro lance de olhar, como eu tenho o costume de dizer, pautou a formação do entendimento dessa relatoria. Eu não irei me alongar muito, eu voto realmente, Vossas Excelências já tiveram a oportunidade de examinar, sobretudo o desembargador Glauber, que sobre ele apresentou a sua divergência. É um voto muito extenso e eu irei me pautar exclusivamente naquilo que foi pontuado por ocasião agora da sustentação feita na presente sessão. No que toca ao interesse recursal, que diz respeito, evidentemente, à pessoa de Diogo Rodrigues da Silva. Já aqui, com referência à apelada Moniquele Nunes Santos, não há nenhum ponto de dissenso entre o voto que apresentei e o voto vista ora oferecido. E no que toca à apelação criminal interposta pelo Ministério Público e também a apelação interposta por Diogo Rodrigues da Silva, creio que os aspectos de embate, vamos assim dizer, os aspectos que colocam o meu entendimento em confrontação, no sentido puramente semântico da palavra, com o que o desembargador Glauber traz, com o que o voto divergente nos fornece, diz respeito exatamente aos elementos que compõem o fato típico, seja do artigo 313b do Código Penal, seja em relação ao artigo 299 do Estatuto Repressivo. Nós sabemos, e o propósito aqui não é fazer recuar as lições do direito penal, a teoria geral do crime, nem tampouco aquela dimensão conceitual que compõe a parte geral do Código Penal, longe disso,
Mas apenas para dar subsídio argumentativo, nós sabemos que os elementos que compõem o fato típico é a conduta, o resultado, o nexo de causalidade e a tipicidade que, também sabemos, pela teoria finalista da ação, absorve o elemento subjetivo, que é o dolo. Eu, de fato, tive muita dificuldade e continuo a ter, talvez pela minha pouca expertise na área do direito penal, em referência àquilo que desenvolvo academicamente, de compreender que o artigo 313b não seja o dispositivo que melhor expresse o conjunto dos elementos que compõem o fato típico que está sendo objeto de análise. E aí eu me permito fazer a leitura da disposição que assim diz: modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Perceba-se que a ação típica está circunscrita à utilização de dois verbos, modificar ou alterar. E o objeto dessa suposta possível modificação ou alteração se dá num ambiente de informática, ou seja, um domínio que é próprio da tecnologia da informação, que nós chamamos comumente de TI, que gera informações, certamente no momento subsequente, destinadas a subsidiar a apresentação, a formação de documentos. Eu não estou, já adianto, a dizer que esse sistema, e aí eu estou a me referir especificamente àquele que foi objeto da persecução penal, que é o SIGUS, que é o Sistema Integrado de Gerenciamento de Usuários do SUS. Eu não estou a dizer que esse sistema, longe disso, ele não seja capaz ou não seja devotado a fornecer dados para a elaboração de documentos. Claro, se o sistema é utilizado para subsidiar a prática, o exercício de políticas de saúde e, sobretudo, da parte de organização, com o estabelecimento de dados necessários a uma ordem cronológica para aqueles que fazem uso do SUS, evidentemente que dele poderão ser extraídas informações que irão compor documentos. Mas ele em si, quero crer, e pedindo todas as vênias a entendimentos que sejam discrepantes do meu, como parece ser o do voto divergente, ele próprio não poderia ser equiparado a um documento, ou em face de elementos que são inerentes ao conceito de documento público. É preciso que o documento em si, para ser assimilado como uma expressão advinda da oficialidade, da formalidade com que o Estado administrador age, ele tenha um caráter de imposição quanto à soberania do interesse público, acerca do qual não se possa sequer manusear ou manipular ou eu diria manejar. O documento já é algo pronto e acabado. O documento, quando nós falamos assim, isso serve também para um conceito análogo, que é o conceito de instrumento. Basta fazermos uso da lembrança em relação a esses conceitos que se aplicam ao direito administrativo, documentos, instrumentos que estão a serviço, não é, da administração pública, eles encerram certezas que falam por si. Portanto, como é que um sistema que precisa ser alimentado por dados, que precisa ser alimentado por informações, pode ser equiparado a um documento? Eu tenho profundas dificuldades, talvez seja muito mais pela minha própria dificuldade de compreender essa possibilidade, e aí não há de minha parte nenhum tipo de dificuldade em admitir as minhas próprias limitações, mas eu não consigo de fato dizer, ou digamos, compreender
que o sistema que precisa ser alimentado, que precisa ser efetivamente utilizado, manuseado, manejado por servidores que estão a serviço da saúde pública, esse sistema, por si próprio, já seja considerado um documento público. E essa compreensão, que parte do debate em torno do que significa o sistema e também do que significa o conceito de documentos e instrumentos públicos, parece que não passou desapercebido também em relação a definições doutrinárias. Por exemplo, a semelhança do que o voto vista traz, eu cito um escolho de Kleber Masson, que busca definir o que é sistema de informações e assim diz: é o complexo de elementos físicos agrupados e estruturados, elementos físicos agrupados e estruturados, destinados ao fornecimento de dados ou orientações sobre alguma pessoa ou coisa. Vê-se que não há nessa definição, é uma definição de um expert, de um autor da seara do direito penal, nenhuma relação direta com o conceito de documento ou de instrumento. Né? De igual sorte, quando esse mesmo autor se debruça sobre o conceito do delito, que se aplica ao delito de falsidade ideológica, ele assim o diz e usa com toda clareza a expressão, o substantivo documento, quando diz: o documento é formalmente verdadeiro no delito de falsidade ideológica, mas seu conteúdo, a ideia nele lançada, é divergente da realidade. E acrescenta que o sujeito tem autorização para criar o documento, mas falsifica o conteúdo. Percebe-se com muita clareza que, com referência ao delito do artigo 299, a referência imediata que se dá é sempre ao substantivo documento, o que não se dá, permissa venia, entendimento divergente, quando se está tratado o artigo 313b do Código Penal. Eu também, já caminhando para o fim, eu não vou me alongar muito, eu busquei extrair aqui da pesquisa que se pode fazer no domínio público da internet o conceito do próprio governo federal em relação aos SIGOS. E ele nos fornece a seguinte definição: a plataforma SIGOS é um ambiente computacional de apoio ao desenvolvimento de sistemas para a inclusão digital de pessoas com necessidades especiais, que tem como objetivo aumentar o número de programas computacionais destinados a essas pessoas, fornecendo em um único ambiente gráfico um conjunto de ferramentas. E aí ele sequencia, eu não vou continuar para não. Mas vejam, conjunto de ferramentas, sistema, ambiente computacional. Portanto, a percepção que se consegue obter é de que é um conceito prévio, é um antecedente lógico à formação, à preparação de qualquer documento. Daí eu pedi vênia ao voto divergente, ao excelente, sempre bem lançado voto divergente, proveniente do desembargador Glauber, para, nesse particular, me manter fiel à posição que anteriormente já externei e que subsidia o voto que já disponibilizei a vossas excelências, com o qual eu estou concluindo, até para facilitar a compreensão, e o objetivo nosso aqui é atender ao conhecimento público, seja daquele que é titular da ação penal, assim como aqueles que estão a exercer o seu direito subjetivo à liberdade. Eu vou fazer referência aqui à parte conclusiva, quando eu digo ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da 4ª Procuradoria de Justiça, conheço do apelo ministerial e do interposto pela defesa, e dou parcial provimento a ambos, para considerar desfavorável a culpabilidade e consequências do crime e neutro comportamento da vítima, e considerar a fração aplicada à agravante do artigo 61, inciso 2, a linha H do Código Penal, no patamar de 1/6, fixando a pena concreta e definitiva de Diogo Rodrigues da Silva em 1 ano, 4 meses e 1 dia de detenção. Isso, evidentemente, com base na capitulação do artigo 313b
do Código Penal. Eu creio que com essa argumentação eu estou a elucidar as razões pelas quais eu me mantenho em sintonia com o entendimento já lançado no voto que conduziu o presente julgamento desde o seu princípio. E assim o fiz, levando em boa conta a fundamentação e a argumentação trazida pelo voto divergente, com a qual, com a devida vênia, eu me mantenho distanciado, portanto não estou a aderir à posição que ora é lançada na divergência e me mantenho, portanto, fiel ao voto que lancei anteriormente. Como voto, senhor presidente, aberto a qualquer outro esclarecimento que se faça necessário. Pois não, senhor. Bem rápido, e não podia ser diferente. O doutor Ricardo é brilhante na sua argumentação. Doutor Ricardo, não posso dizer que teve dificuldade. Eu confesso que tive essa dificuldade e cheguei até a externar, né, que estava em determinado momento com dúvida com relação à capitulação do tipo penal falsidade ideológica, em especial no documento público que consta aqui na sua redação. No entanto, senhor presidente, o sistema que faz referência ao doutor Ricardo, ele não foi modificado. O que eu digo que de fato aconteceu a modificação e por isso o falseamento é o falseamento da relação, que está virtual, como ela também pode estar impressa e materializada. E aí eu não tive dúvida alguma de considerar a modificação no documento público que prejudicou direito de pessoas que licitamente aguardavam ali a realização de um procedimento e que modificou a verdade sobre fato juridicamente relevante, não poderia esta conduta deixar de ser enquadrada nesse tipo penal. Então, o Ministério Público ou qualquer cidadão imprimindo essa relação modificada pelo apelado, ela não é verdadeira. Essa relação, ela tem um falseamento. Ela traz um benefício indevido a um terceiro que prejudicou, que pode até ter causado a morte de pessoas que aguardavam ali na fila a realização do seu procedimento. Então, só para pontuar e, obviamente, respeitando o voto do relator, senhor presidente, eu mantenho a minha divergência. Acompanhei a discussão, muito interessante, realmente, aliás, desde o primeiro momento que esse processo tomou assento aqui na mesa, na Câmara, né? Mas eu me mantenho no sentido de acompanhar o doutor Ricardo no todo, a devida vênia a Vossa Excelência. E assim sendo, eu faço a proclamação que o recurso foi conhecido e provido, os recursos, melhor dizendo, são dois, conhecidos e providos parcialmente à unanimidade de votos, em consonância parcial com a do outra quarta PJ, anotada a divergência parcial do desembargador Glauber no tocante ao apelo do Ministério Público. Perfeito? Nem precisa, você não precisa, você nessa semana. Muito obrigado. O seguinte, não, temos ainda julgamento. O quarto, do doutor Ricardo Neuca anunciou que não estará em mesa, né, Excelência? Operação Criminal 08.431, apelante Ranilha Alves Marinho, não mesa. Tá?
Retirado de pauta ou não mesa? Você retira de pauta? Retirado, Não mesa, né? Não, eu retirei de pauta. De mesa, porque se retirar de pauta, tem que entrar em pauta de novo. Não, então... Quer dizer, não vai julgar hoje, é isso? Isso. É não mesa. Ele já fica imediatamente. Pautado, né? então não mesa. Pronto. Não mesa. Pronto. Ok. Não pauta, tem que reabrir pauta de novo. Dá certo. Ok. Retirado de mesa, ele está retirando de mesa. Mas ele não vem à próxima sessão. Qual é o problema? Não, ele pode trazer a próxima, depois da próxima. Ele permanece impautado. Não, eu sei absolutamente a diferença. Eu digo, qual é a dificuldade de que eu julgue na próxima semana? Está tendo algum óbito? Não. Por isso que é importante tirar de mesa. Você julga quando quiser. A assessoria quer me informar alguma coisa que eu não sei o que é. Pois não. Tem que republicar de novo, revisou de novo. Sim. Não, presidente, eu quero fazer uma pequena retificação. Eu vou analisar se a hipótese recomenda que a decisão seja monocrática ou seja submetida ao colegiado. Então você vai retirar de pauta. Então eu vou retirar de pauta, porque poderá subsidiar o entendimento de voto ou de decisão monocrática. Pronto. Então é retirar de pauta mesmo. Na próxima já não entra, retirou. Porque de mesa ele permanece em pauta. Você não eu sei a diferença, porque é outra questão. O seguinte é um pedido de parecer oral, número 5, da relatoria do Dr. Ricardo Tinoco, apelação criminal 0800-681-51-2021, apelante Erivaldo Alves Costa. Doutora, eminente procuradora. Sim, excelência, doutor Ricardo, nesse processo, a defesa pugna pela redução da pena pecuniária. Acontece que na petição ele apresenta duas causas de pedir. Uma delas é a situação financeira do réu. Mas ele apresenta uma outra causa de pedir. Então, ele sustenta que a pena pecuniária deve ser proporcional à responsabilidade do réu pela prática do fato e que o magistrado não observou também que foi a primeira vez que o condenado tinha se envolvido num delito dessa natureza e também afirmou uma desproporcionalidade dessa pena quando comparada com aquela aplicada em outros processos da mesma comarca. Então, ele trouxe dois aspectos para se insurgir contra a redução para pleitear a redução da pena pecuniária. Não apenas a incapacidade financeira. Não apenas a hipossuficiência. Então, em razão disso, eu opino pelo conhecimento parcial do recurso. Eu acho que tem uma matéria de mérito a ser enfrentada. E, em razão disso, eu acho que é apenas o conhecimento parcial do recurso. Senhor presidente, eu vou me pronunciar agora sobre o parecer ministerial. Eu louvo o entendimento de Vossa Excelência, doutora Nádia, até porque Vossa Excelência sempre contribui com seus pareceres, atribuindo maior substância, maior consistência, inclusive aos votos que são lançados a respeito das matérias respectivas. Mas eu creio que, não obstante reconheça que essa matéria traga elementos meritórios para que se analise se há ou não há proporcionalidade ou desproporcionalidade, faltou a parte apresentar com especificidade os fatos que levariam à formação de um juízo de desproporcionalidade. De sorte que eu, pedindo vênia ao entendimento lançado no parecer, eu penso que não compete, até pela natureza da causa de pedir, nós sabemos, ela deve ser construída com base na teoria da substanciação. Não é? Há determinados sistemas processuais que adotam a teoria da causalidade apenas. Basta dizer, basta alegar, né? Basta que eu afirme. Mas no nosso caso, eu creio que ele deveria ter sido mais específico. Dizer, bom, a desproporcionalidade surgiu desse ou daquele aspecto, e não simplesmente partir a referência meramente abstrata do que seria a desproporcionalidade. Portanto, entendendo que a matéria sugere uma discussão meritória, entendo que a matéria sugere, concordo com Vossa Excelência, inclusive, mas eu vou me manter fiel à preliminar que eu próprio suscitei, porque entendo que caberia a ele ser mais específico. Eu creio que ele não nos trouxe subsídio suficiente para que eu
leve o debate ao julgamento meritório, pedindo vênia ao entendimento. Gostaria de falar? Pois não. Não, se Vossa Excelência me permite. Claro, claro. Na verdade, assim, acho que ele trouxe elementos, não me convencem. Pois não. Né, no mérito, mas acho que ele trouxe elemento, ele faz comparativo, ele até diz assim, olha, em determinado processo, a pena, foi aplicada uma pena pecuniária de um salário mínimo, nesse caso foi de 5, na comarca, tem isso. Então, ele traz elementos, assim, não foi de forma tão abstrata. Eu acho, claro, que não, a situação de um processo não é a situação de outro, são outras questões a serem abordadas, mas acredito que seja mérito. Mas também não sou advogado da parte, só entendo que seja conhecimento. O colega procurador que já funcionou nos autos já apresentou parecer de mérito, mas enfim, já... É aquela... É tão importante esse ambiente de diálogo, né, no julgamento. Eu creio que isso só enriquece. É porque eu me filio ao entendimento de que a referência à existência de um caso que tenha sido assemelhado ao que se está a decidir, sobre o qual se está a julgar, impunha a ele apontar em que aspecto específico haveria a necessidade de se examinar meritoriamente a proporcionalidade. É apenas em relação a isso, a exigir da parte um maior zelo, um maior cuidado com relação a esse nível de detalhismo. Mas quanto à natureza da discussão, eu estou absolutamente completamente convencido de que ela, se ele tivesse se desincumbido corretamente do seu ônus, eu entendo que poderíamos levar ao exame meritório. Mas como não fez, pedindo novamente vênia a Vossa Excelência, eu vou me manter fiel à preliminar que suscitei, ratificando o voto, senhor presidente. Pois não, também com a devida vênia, bem argumentada, argumentativa trazida pela doutora Naide, eu também me mantenho no sentido de acompanhar Vossa Excelência. Bador Glauber? Não divido, senhor presidente. Pois não. Então o recurso foi... O não conhecimento, não é isso, Excelência? Recurso não conhecido à unanimidade de votos. Com parecer, em divergência parcial com parecer da 4ª Procuradoria de Justiça. Nos demais, na minha relatoria, desembargador Glauber, alguma divergência dos votos relançados? Presidente, eu havia, só para justificar, eu havia destacado da sessão virtual os embargos, declaração e apelação criminal 11.37.88, é um novo em ordem cronológica, visto 30 ano de 2018. No entanto, aqui a condenação à apropriação indébita e foi confirmado aqui no colegiado, e veio os embargos. Eu recebi o advogado. Não é o 9 não, é o 9, certo. Eu recebi o advogado em gabinete. No entanto, senhor presidente, de fato o voto de Vossa Excelência é bastante esclarecedor, né? E eu justificando tão somente a retirada, mas eu não vou avançar nos detalhes que estão todos devidamente colocados no voto de Vossa Excelência. Eu vou me limitar a acompanhá-lo, ratificando pedindo permissão para utilizar todos os fundamentos lançados no voto de Vossa Excelência. Apenas para justificar que eu, de fato, olhei, acredito que Vossa Excelência também, que é um advogado, né, que foi condenado, mas infelizmente acompanho Vossa Excelência. E já resistiu ao meu voto. Um que eu deixei aqui para a gente debater, deixa eu ver. De estupro? Não. Exatamente. É o 10. É o 10. Esse aqui, senhor presidente, é por conta de um detalhe que eu já manifestei na operação EPA. Lá, quando Vossa Excelência se utilizou desse mesmo fundamento aqui, para não sancionar novamente
por uma vez que ele já tinha sido sancionado em processos diversos, considerando aí a hipótese de bis in idem. Então, neste aspecto, mantendo-me fiel à posição que lancei lá nos julgamentos lá da Operação EPA, vou até me utilizar aqui, entendendo que essa matéria ela deve restar para a execução penal, que é a questão da continuidade, né, delitiva. E aí, se for o caso, aí, me parece ser de condenação, né, neste aspecto. É que Vossa Excelência, a princípio, condenaria. Deixa de condenar porque ele já foi condenado em outros processos, inclusive com vítimas diferentes. É no item, deixa eu situar, no item... Não, é no item 15. Afinal, já tendo sido inculpado, punido nas APs, são duas aí, pelo armazenamento dos vídeos e tomando por norte a identidade do objeto e a natureza da infração, ainda que verse sobre vítimas distintas, não há como sancioná-lo novamente. Aí Vossa Excelência trouxe esse argumento lá na Operação EPA, com relação à apelante, lá, deixa-me ver, Aurenísia, exatamente. Lá dos 6, Vossa Excelência aplicou em um processo só. Só em um. E nos demais, Vossa Excelência deixou de aplicar, entendendo que seria bis in idem. E aí eu entendi que não, que era... Cada processo tinha a sua condenação e, chegado na execução, se faria firme na jurisprudência do STJ aqui, que eu vou trazer novamente, aqui do ministro Saldanha Palheiro, sexta turma. Não, ministro Sebastião Reis Júnior, sexta turma, julgada em 21 de junho de 2023. Sua Excelência disse que a jurisprudência desta Corte há muito pacificou o entendimento segundo o qual compete ao juiz das execuções penais a unificação das penas, assim como a verificação da continuidade delitiva dos processos que, a despeito de conexos, tramitaram separadamente com prolação de sentenças diversas. Me parece ser esse o caso, senhor presidente. Então, pedindo venha a Vossa Excelência, neste aspecto eu divergi. Senhor presidente, eu vou pedir vista, porque realmente trata-se de um ponto que precisa ser melhor dilucidado, as condutas aqui delineadas. De fato se assemelham, porque realmente a matéria é a mesma, mas como nós estamos trabalhando com o direito penal, quer dizer, o cuidado, o zelo nunca é excessivo, né, com relação às condutas, de modo que eu vou por cautela, vou examinar com mais cuidado. Obrigado. Então, proclama o número 10, viu, Ana? A apelação criminal 010-5847, apelante da BDS. Após o voto do relator pelo provimento parcial do recurso, pelo conhecimento do provimento parcial do recurso. Senhor presidente, e antes da proclamação, Vossa Excelência evolui muitas vezes, nessa não vai evoluir. Mas eu vou constar no final. Eu comecei agora. Sim. Entendeu? É isso. Após o voto do relator pelo provimento parcial do recurso, com a divergência em parte. Não, total, né? Em parte do desembargador Glauber Rego, pediu vista dos autos do doutor Ricardo Tinoco, ok? Então, da minha relatoria, Vossa Excelência dos demais acompanha. Acompanho todos. Eu também acompanho todos e Vossa Excelência. Doutor Ricardo. Também. Eu também acompanho Vossa Excelência. Também. Então, recursos, proclamos recursos. E a rigor, a divergência é processual, porque Vossa Excelência também condenaria, somente deixa de fazê-lo por entender que ele já tem em outros processos e aí não vai. Foi o caso que eu apliquei na ilha. Foi o mesmo caso daí, que Ricardo lá me acompanhou. Ok. Então não há mais processo em mesa, todos proclamados nos termos do voto dos relatores. Eu anuncio que a próxima sessão ocorrerá no dia 16 de maio, quinta-feira, no horário regulamentar. Agradecer mais uma vez a presença da doutora Nádia Pinheiro, que aqui permanecerá mais um período ainda. E a todos, com as graças de Deus, eu quero agradecer
desejando a todos um bom dia, um final de semana bem maravilhoso. Muito obrigado.